É através dessa graça, dessa misericórdia que nós estamos nessa reunião hoje. Senhor Jesus, para nós terminarmos, o encargo da mensagem de ontem, para ter a oportunidade dos irmãos falarem também, Graças ao Senhor pela vida da igreja. Os irmãos perceberam logo no começo da mensagem, no começo da reunião, na verdade, que nós temos algo diferente na vida da igreja. Como membros de corpo de Cristo, nós temos funções. Nós não viemos para a reunião simplesmente para ouvir uma palavra, para ouvir um sermão, Mas nós somos participantes da reunião. Todos nós falamos, todos nós profetizamos, todos nós oramos. E isso é o funcionamento normal do corpo. Não é o normal você vir para uma reunião e ficar calado e sair daqui calado. Não, o normal é você fazer isso que nós fazemos nas nossas reuniões. É você orar, é você invocar o nome do Senhor, é você participar da reunião. Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo e temos função. E como função, nós temos que exercitar. Senhor Jesus, ontem nós vimos um pouco do encargo da mensagem, Eu creio que o sentimento maior ontem na mensagem foi nós mostrarmos para os irmãos a obra que o Senhor realizou por cada um de nós. Então, nós demos início a esse volume do alimento diário, Que ainda tem como título a nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. E a mensagem 1 é a suprema grandeza do poder de Deus na produção da igreja. Senhor Jesus, e ontem nós vimos que a nossa condição era miserável. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, para uma pessoa morta é o fim. Não tem mais nada para ela, Mas Deus operou um verdadeiro milagre nas nossas vidas. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o Senhor, Ele também usou conosco. Senhor Jesus. E esse poder, irmãos, ele é tão grande que ele vence o maior poder do mundo, que é a morte. Então, nós já sabemos, que Satanás, quando ele viu o Senhor ali na cruz, quando o Senhor morreu, Satanás achou que tinha ganhado do Senhor. Porque o Senhor morreu e ele permaneceu na morte durante 3 dias. E até então nenhuma pessoa havia voltado da morte. A maior força que existia até então era a morte. Mas graças a Deus que o Senhor ressuscitou. E com essa ressurreição do Senhor, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Agora, irmãos, nós não temos mais nenhum problema, nenhuma razão para nós ficarmos na morte, porque o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele. Ó Senhor Jesus, vou tentar achar um trecho aqui do livro, que foi como leitura de apoio, A igreja desejável. E fala assim, a suprema grandeza do poder de Deus. A oração do apóstolo Paulo para que os olhos do nosso coração fossem iluminados, também incluía que pudéssemos saber qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós que cremos, precisamos conhecer a suprema grandeza do seu poder. Tudo o que Deus faz, não o faz de qualquer maneira, mas para atingir o alvo que quer alcançar. A frase, para com o que cremos, é muito importante. Indica que Deus quer transmitir algo para nós. Quer transmitir-nos Ele mesmo, para obter o seu alvo. Além disso, Ele não o transmite para qualquer pessoa, mas para os que creem nele. Paulo diz que Deus nos transmite o seu poder. Deus nos transmite o seu poder.
Ele usa a expressão, a suprema grandeza do seu poder. Temos um grandioso e supremo poder. De onde vem esse grande poder? Vem do poder de Deus transmitido a nós. Somos o alvo da sua transmissão. Não que tenhamos força em nós mesmos, mas é o poder que recebemos pela sua transmissão. Esse Deus cheio de poder se transmite a nós. Portanto, nós que cremos, temos a suprema grandeza desse poder. E ele fala assim, né? Não há poder mais forte do que o poder da ressurreição. As forças do Hades são grandes, e quem lá entrar, torna-se cativo ali. Por que a humanidade tem medo do diabo? Porque tem temor da morte. Uma vez mortos, todos são encerrados no Hades. As portas do Hades têm apenas um sentido: a entrada. Quem entra não sai mais. Contudo, existe a ressurreição. O poder da ressurreição destrói as portas do Hades, que não tem domínio e nem efeito sobre a ressurreição. Uma vez que o Senhor ressuscitou, Ele passou por elas e as destruiu. Esse é o poder da ressurreição. Senhor Jesus, esse é o poder, irmãos, que Deus exerceu em nós. Nós vencemos as portas do Hades. Senhor Jesus. E logo no começo da mensagem o irmão fala assim, né? Aqui na segunda-feira: não se preocupe, ainda que estejamos no lamaçal, veremos que a misericórdia de Deus é capaz de alcançar qualquer pessoa e retirá-la do lodo do pecado e da morte. Senhor Jesus! Irmãos, não importa a nossa situação, o Senhor venceu a morte. Ele é capaz de todas as coisas. Nós começamos a reunião, né? Falando sobre esse poder do invocar o nome do Senhor. E existem vários versículos na palavra que falam sobre esse poder do invocar. Mas eu queria abrir um versículo que está em Jonas. Os irmãos puderem abrir a Bíblia em Jonas. Senhor Jesus. Jonas. Oh, Senhor Jesus. Jonas capítulo 2. O versículo 2 fala assim, ó: em meu desespero, clamei a Yahvé, o Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do Seol, da morte, gritei por livramento, e Tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Essa oração de Jonas, irmãos, se refere a quando ele foi engolido pelo peixe. E esse fato dele ser engolido pelo peixe demonstra que ele estava já no inferno. Por isso que ele fala aqui, ó: em meu desespero, clamei a Yahvé, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por livramento, e Tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Por isso que o irmão começou falando na mensagem que não importa a nossa situação, esse grande poder de Deus é capaz de nos livrar de qualquer situação. Senhor Jesus, ainda tem outros versículos, né? Mas eu gostaria de ler apenas mais um versículo. Vamos ver se eu vou achar aqui, né? Que está em Salmos. Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui que está na... Salmo 119.
ou 118, só um pouquinho. Senhor Jesus, se não for 119, vai ser o 118. Perdão, é 116, tá? Salmo 116 fala assim, ó: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim o seu ouvido, e portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Irmãos, nós precisamos ganhar a realidade de que invocar o nome do Senhor é o que nos tira de qualquer situação. Invocar o nome do Senhor é a oração mais completa que existe. Porque às vezes a gente não tem nem força para falar nada para o Senhor. A gente só consegue ir até o Senhor e falar: Senhor Jesus. E percebam que aqui no versículo 2 o irmão fala assim, ó: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Inclinar, irmãos, é o ato de você se aproximar de alguém para você ouvir o que essa pessoa está falando. Então, quando você invoca o nome do Senhor, o Senhor se faz presente em você, e Ele ouve as suas orações e as suas súplicas. E olha que interessante o versículo 3: os laços da morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. Ó Senhor, liberta-me. Irmãos, é essa salvação, é essa libertação que as pessoas que não têm o Senhor precisam encontrar. E ontem nós vimos na mensagem que Satanás, aquele primeiro mundo que foi criado para o governo de Satanás, para o governo dos anjos, por causa da sua formosura, da sua praticamente perfeição, Satanás ele se rebelou contra o Senhor. E nessa rebelião nós vimos que ele levou uma terça parte dos anjos. E pela multiplicação do comércio, né, nós vimos ali na palavra ontem que Satanás ele faz isso com as pessoas até hoje. Ele promete algo para as pessoas, ele promete cargos, fama, prestígio, dinheiro. E é dessa maneira que ele domina todo o mundo. Esse sistema mundial, ele é dominado por Satanás. O Senhor entregou para Satanás o governo deste mundo. Nós vemos isso em Mateus, quando o Senhor foi tentado por Satanás. Satanás falou assim, ó: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. Ou seja, o irmão na mensagem fala que existe um príncipe dominador do mundo em cada nação. E somos nós, irmãos, a igreja, que vai devolver esse governo para Deus. É através das nossas vidas. Se nós tentarmos explicar essas coisas para uma pessoa que não crê, que não tem fé, a pessoa vai falar que a gente está louco. E de fato, irmãos, parece loucura nós acreditarmos, nós crermos nessas palavras. Mas na mensagem também o irmão falou que nesses últimos dias nós iríamos viver dias iguais ao de Noé. Parecia loucura, né, irmãos? Um lugar que nunca chovia. Noé construiu uma arca gigante. As pessoas certamente olhavam para ele e falavam: esse cara é louco, o que ele está fazendo? Da mesma forma que nós hoje, quando anunciamos o Evangelho, falamos para as pessoas que o Senhor vai voltar, que vai haver a segunda volta do Senhor, que vai haver trevas sobre essa terra, né? Por isso que as pessoas precisam sair do mundo. As pessoas acham que nós somos loucos. E a situação hoje, ela é muito pior. Nós não entramos na mensagem, vamos entrar um pouquinho agora, antes dos irmãos compartilhar, essa questão do curso deste mundo. Porque em Efésios capítulo 2, os irmãos podem abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, ele fala exatamente isso, né? A partir do versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados,
nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Senhor Jesus, os irmãos que estiverem com alimento diário, na quarta-feira, o irmão fala assim, logo no primeiro parágrafo, fala assim, quando a pessoa está morta espiritualmente, mesmo sem ter consciência disso, ela anda em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo. A palavra mundo nesse versículo é cosmos em grego, e refere-se ao sistema montado por Satanás para dominar a terra e a sociedade humana. Esse ser angelical que se rebelou contra Deus comanda um grande exército de anjos caídos e tem o objetivo de seduzir os habitantes da terra. Como? Com dinheiro, poder, prestígio, fama e a glória dos homens. Que pessoa não gosta dessas coisas, irmãos? Que pessoa que está aí fora, que não tem o Senhor, que não tem a visão do Senhor, não gosta de dinheiro, não gosta de ter poder, não gosta de ter fama? Esse é o ego, é o eu que está dentro de cada um de nós. E se nós não tomarmos conta, se nós não estivermos alerta, contra esses cuidados que o irmão falou na mensagem, a gente vai deixar o ego ele dominar o nosso ser. E se o ego dominar o nosso ser, não tem espaço para Cristo. Senhor Jesus. E mais à frente ele fala assim, mais um dia Satanás, Lúcifer, se orgulhou no coração, profanando os santuários com o comércio. Lúcifer fez uso de comércio para seduzir os anjos. Ele é um sedutor que atraiu não somente os anjos, mas continua a seduzir os homens com coisas atraentes. Satanás ele não brinca nem um minuto sequer. É 24 horas maquinando o mal. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu estava vendo uma mensagem esses dias, que Satanás, ele já sabe qual que é o destino dele. Ele já sabe qual que é o final dele. Ele sabe que ele é um derrotado. Mas olha só, irmãos, como que ele pode, mesmo sabendo que no final de tudo ele vai ser derrotado, e por que todas as manhãs ele continua a sua trajetória nessa terra? Ele não está mais preocupado com ele. Satanás está preocupado com as pessoas. Ele quer fazer a mesma coisa que ele fez com os anjos caídos. Ele quer arrastar a maior parte das pessoas com ele. Por isso que a sua vida temporária, a vida temporária de Satanás é exatamente essa, para fazer com que nós caiamos. Ele quer fazer com que os homens sigam ele. Senhor Jesus, na página 12, ele fala assim, Satanás controla este cosmo, o mundo, mediante presentes, trocas, comércios. Por que nós falamos ontem na mensagem, sobre essa questão de que nós não devemos nos envolver com as coisas deste mundo? Porque a igreja ela é celestial. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus. Eu sei que às vezes a gente se preocupa com as coisas terrenas, mas quem cuida de todas as nossas coisas é Deus. A palavra fala que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Irmãos, nada foge do controle de Deus. E muitos cristãos ficaram preocupados, novamente trazendo aquela questão que nós vamos viver agora, a nossa nação. O que vai ser do Brasil? Irmãos, quem está controlando é o Senhor. Nada foge do controle de Deus.
Isso, se a gente não se atentar, irmãos, acaba entrando na igreja essas coisas do mundo, aparentemente boa, né? Mas ainda assim, mesmo tendo aparência boa, é coisa deste mundo. E tudo que é do mundo não pode se misturar com a igreja. Porque a igreja, ela é pura, a igreja é santa, ela é sem mácula. Senhor Jesus. E aqui o irmão fala assim, ó, na igreja não fazemos comércio. Não busque riqueza, poder, fama, prestígio ou privilégios na igreja. Não caiamos na armadilha do sedutor, mas conservemo-nos sempre simples e obedientes, pois o sedutor atua nos filhos da desobediência. Senhor Jesus, agora, irmãos, nós precisamos fazer o quê, né? Sabendo que nós temos esse ego dentro de nós, esse ser que luta contra as coisas de Deus, nós precisamos colocar a nossa mente no Espírito. Aqui na quinta-feira o irmão fala exatamente assim, ó, não andar segundo as inclinações da nossa carne. Aqui ele continua explicando ainda um pouco desse sistema mundial, né? Desse cosmo e desse aion. Aqui logo no primeiro parágrafo ele fala assim, ó, Efésios 2, versículos 1 e 2, aparece a expressão, o curso deste mundo, em que mundo é cosmo em grego, referindo-se ao sistema montado por Satanás para seduzir e aprisionar as pessoas. E curso é o aion, indicando a correnteza do mundo, mais uma armadilha satânica para enganar o ser humano. Em outras palavras, o curso ou o aion é a aparência do mundo em cada era, que atrai e distrai a humanidade com o que há de mais atual e moderno. Podemos dizer que a moda de cada época, incluindo roupas, sapatos, cabelos, todos os tipos de tecnologia, carros, celulares, aparelhos domésticos, enfim, tudo o que envolve a cultura humana. E à medida que o curso deste mundo se atualiza, as pessoas ficam cada vez mais seduzidas. Ó Senhor Jesus, não caiamos nessas armadilhas. Não permitamos que o nosso ser, os nossos desejos, os nossos recursos financeiros sejam aprisionados pela correnteza deste mundo. Senhor Jesus, por isso que nós precisamos fazer com que a nossa mente esteja no Espírito. Com a nossa mente posta no Espírito, eu não vou viver na carne. Porque todas essas coisas que Satanás coloca para as pessoas, e até mesmo para cristãos, elas são atraentes. Satanás não vai colocar algo que não seja atraente para nos distrair, para fazer com que nós nos desviemos do caminho do Senhor. Eu sempre falo isso, né? E mais uma vez eu vou falar para os irmãos, né? Muitas pessoas criticam a geração de jovens e adolescentes desta era. E muitas pessoas têm o costume de falar que essa geração é não sei o que, essa geração é mimizenta, essa geração é fresca, porque na minha época não era assim. Bom, bacana, na sua época não era assim. Mas só que na sua época, Satanás não atuava com a força que ele atua hoje. Talvez você, que seja mais velho, não aguentaria ser jovem no mundo de hoje. Eu não imagino a pressão que os jovens, que os adolescentes recebem hoje. É muito maior do que na nossa época, irmãos. Mas graças a Deus que o Senhor também se intensificou. À medida que Satanás ele atua com mais força, o Espírito também atua com mais força. Agora, nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar. E ele fala, né, que a maneira de nós fazermos isso é seguindo o Senhor.
Mateus fala que quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você precisa negar a si mesmo. Você não tem que negar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. Quem precisa se negar é você. Você precisa ir à cruz e morrer. Nós estudamos em mensagens anteriores que a cruz não tem aquele sentido de ser algo pesado para nós. Cada um carrega a sua cruz. Ai, que cruz pesada, que fardo, não estou mais aguentando. Quando você vai para a cruz só tem um único objetivo: é fazer você morrer. Porque quando você morre, morre o velho homem. E nasce a nova criatura. Nasce uma pessoa dos céus. E quando nós morremos, o Senhor pode trabalhar em nós. Aqui na página 14 fala assim, ó: o que quer dizer negar a si mesmo? Quer dizer negar o nosso eu, o ego. O eu ou o ego continua vivendo, ou Cristo. Só um pode tomar conta de nosso viver. Ou o ego, ou eu. Só um pode tomar conta do nosso viver. O eu, que é o ego, é a corporificação da vida da alma. E nele estão os nossos pensamentos e opiniões que se expressam em nossa carne. Senhor Jesus, uma vez que estamos crucificados com Cristo, devemos viver pela fé no Filho de Deus. É somente assim que seremos capacitados a ter um viver imune à sedução do príncipe deste mundo, e também seremos libertos de nossos desejos carnais. É somente assim, irmãos, é somente morrendo, é somente permitindo que Deus, que o Senhor entre nas nossas vidas, que nós vamos ser imunes. Senhor Jesus, ainda tem muitos pontos, na mensagem que os irmãos vão poder desfrutar. Mas é exatamente isso que nós precisamos entender, irmãos? Que o Senhor operou realmente uma grande obra para nos dar vida. Agora que nós estamos vivos, que nós temos essa vida de Deus dentro de nós, nós temos que viver por essa vida. Foi só o início da nossa caminhada cristã. Agora nós precisamos dia a dia buscar o Senhor para fazer com que Cristo encabece todas as coisas. E é através de nós que o Senhor vai devolver esse governo a Deus. Ainda as coisas nessa terra não estão totalmente governadas por Deus, mas é através da igreja, através de nós, que nós vamos encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, dá valor a essa suprema graça, a esse supremo poder que o Senhor operou em cada um de nós. Jesus é o Senhor. Agora é a oportunidade dos irmãos, Os irmãos também poderem dar a sua porção, para nós nos alimentarmos uns dos outros. Jesus é o Senhor.